A morte e a vida estão no poder da língua. Quando falamos alguma coisa, as nossas células reagem a esta declaração. Estudos recentes, realizados na Universidade de Kyoto, no Japão, e publicados em revistas científicas, comprovaram que as células não são apenas receptores passivos do som, mas ativamente reagem a ele, alterando seu comportamento e sua expressão genética. A ciência está comprovando aquilo que já está escrito na Bíblia há mais de 2000 anos. Provérbios 18:21 nos adverte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão dos seus frutos. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é vazia, ela contém verdade e vida. Cada frase pronunciada carrega não apenas uma carga emocional, mas também uma carga espiritual. Deus nos deu poder através da palavra e também nos deu bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Isaías 55, 8-11. Para pensar, se Deus tem o poder naquilo que eu declaro, se Deus nos deu bênçãos que estão nas regiões celestiais, e se a palavra de Deus tem um propósito e não retorna sem ter cumprido sua missão, como será a minha realidade se eu começar a declarar somente o que a palavra de Deus diz a meu respeito? Ao invés de dizer, estou exausto, meu corpo não aguenta mais, eu disser, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ao invés de declarar, nossa, parece que essa dor nunca vai passar, eu declarar Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ao invés de declarar, eu nunca tenho dinheiro, eu declarar 1 Crônicas 29:12. Toda riqueza e prosperidade vem de ti, tu governa todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Como é grande nosso Deus! Também podemos declarar Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ou mesmo outra verdade fortíssima que está na Bíblia, que é Romanos 8:31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Precisamos pensar mais no que temos declarado, porque a morte e a vida estão no poder da língua. E não é psicologia positiva, barata, é um princípio espiritual. As nossas células estão ouvindo e o nosso corpo vai definhando. Por vezes, nossa enfermidade não vem de algo físico, mas sim de algo mental ou emocional, daquilo que estamos declarando ou pensando. A nossa mente tem que ser renovada. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Quantas vezes ficamos estagnados com pensamentos por anos que não estão de acordo com os pensamentos de Deus a nosso respeito?
porque não lemos a palavra de Deus, ou lemos e não meditamos nela. Mas Deus providenciou tantas coisas e Ele tem tanto amor por nós. Ele tem coisas boas, agradáveis, perfeitas para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, 11 a 13. Deus é nosso Pai. Ele está só aguardando que nós o busquemos de todo o coração, para nos dar todas as bênçãos que Ele já disponibilizou para nós nas regiões celestiais. Na Bíblia, em vários trechos, encontramos conexão entre saúde espiritual e saúde física. O Salmo 32 expressa isso muito claramente, quando o salmista fala: enquanto calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos pelo meu gemer todo dia. O salmista reconhece que o silêncio de não confessar o seu pecado traz impacto direto em seu corpo. Há dores que não têm explicação clínica, mas são consequências diretas de uma alma que carregou por muito tempo tristeza, guardou rancor ou mesmo culpa não resolvida. E o corpo não está preparado para carregar toda esta carga. Afinal, o corpo não está separado nem do espírito, nem mesmo de sua alma. Um conflito interno requer atenção espiritual. Jesus afirmou: a lâmpada do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se for maligno, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus 6:22. Viver com uma visão contaminada pela amargura, inveja, medo, incredulidade, trará consequências diretas na sua saúde. Provérbios 15:13 afirma: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A alegria brota de uma alma em paz, mas a dor traz desgaste para cada área de sua vida. Provérbios 18:14 diz: o espírito do homem suportará sua enfermidade, mas quem suportará o espírito angustiado? A alma abatida não pode sustentar um corpo que precisa de direção e esperança. Deus, o nosso Criador, entende isso perfeitamente. Leiamos Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A cura começa no interior. Jesus foi enviado para restaurar o que é invisível, o que ninguém vê, mas que é o que sustenta tudo mais. O coração angustiado dói emocionalmente, afeta o ritmo do corpo, altera a paz do sistema nervoso, modifica a química do cérebro. A falta de perdão, por exemplo, não é apenas uma barreira espiritual, é uma fonte de destruição interna. Quem guarda mágoa, ressentimento, encerra em si mesmo um veneno. Algum tempo atrás, escutei um pastor que dizia: quem não perdoa é semelhante a uma pessoa que toma um veneno esperando que o outro morra. Nossa alma foi feita para a comunhão, para a reconciliação e para a paz. Quando vivemos em conflito, o nosso corpo entra em alerta permanente, e esse alerta, sustentado no tempo, esgota, enfraquece e adoece. Mateus 6,14 deixa bem claro: se perdoarem os outros as suas ofensas, também o Pai Celestial os perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O perdão desbloqueia a restauração espiritual e com ela a física. O corpo não pode se ver livre se a alma está atada ao passado. Para receber cura é necessário soltar o que destrói por dentro. Ansiedade e preocupação constante também têm peso destrutivo.
Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. A paz não é um luxo, é uma necessidade biológica. Quando a alma repousa em Deus, o corpo manifesta com estabilidade, com equilíbrio, com fortaleza. Mas se a alma estiver inquieta, o corpo começa a se desorganizar. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia. No Salmos 23, Davi declara: Ele restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O bom pastor sabe que antes de guiar deve consolar, antes de enviar deve restaurar. Só uma alma fortalecida pode sustentar um corpo em plenitude. Há feridas abertas, conflitos não resolvidos, pensamentos que se repetem e contaminam. Tudo isso tem um impacto direto sobre o nosso corpo. E Deus, em sua misericórdia, não quer apenas aliviar sintomas, quer curar desde a raiz. Nossa alma foi projetada para viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Jesus afirma em João 10:10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus conhece cada canto do ser humano, não somente o externo. 1 Samuel 16:7 afirma que o homem olha o que está diante de seus olhos, mas o Senhor olha o coração. Por isso, cada vez que se busca a cura, deve-se também buscar a verdade sobre o que se guarda, sobre o que se teme e sobre o que ainda não foi entregue. 3 João 1:2 declara: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. A saúde física está relacionada com a prosperidade da alma. A cura começa dentro, na alma, no espírito, na relação com Deus, e desde ali flui para o corpo. Quando a palavra vem de Deus, o corpo obedece. Quando o ser humano fala com fé, sob a autoridade do nome de Jesus, esse mesmo padrão se estabelece. Jesus disse: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, de 12 a 14. O corpo foi feito para glorificar a Deus. Quando Jesus o restaurava, o devolvia a seu propósito. Quando você declara cura, quando ordena ao corpo que se alinhe à vontade de Deus, está replicando o que Jesus fez, com a mesma autoridade que ele delegou. No Salmo 103, o salmista não apenas bendiz a Deus com sua alma, mas lembra com firmeza: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, o que cura todas as suas enfermidades. Não há divisão entre perdão e cura, entre espírito e corpo. O louvor não é um ato desconectado da realidade física. Em Abacuque 3, 17 e 18, o profeta diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta não o faz por emoção, mas por decisão. E o resultado dessa decisão é a paz. E quando a mente está em paz, o corpo responde a esta paz. Porque a ansiedade adoece, mas a gratidão cura. O afã esgota, mas o louvor fortalece. É uma postura não só espiritual, mas também uma medicina interior, que atua nos níveis mais profundos da alma. Assim como as muralhas de Jericó caíram diante do som das trombetas,
Muitas vezes as barreiras internas cedem diante de um louvor sincero. Onde há gratidão constante, o corpo encontra descanso. Onde há louvor contínuo, a doença não pode permanecer, porque onde Deus habita, a restauração é inevitável. Romanos 10:10 afirma que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Esse princípio não se limita ao âmbito externo, também se aplica à restauração de seu corpo. A palavra de Deus tem o poder de restaurar o que o pecado, o tempo ou a dor desordenou. A cura é uma promessa com sustento eterno. Isaías 53:5 declara que por suas chagas fomos curados. Não diz que seremos, diz que já fomos, a obra está feita. Cristo não levou apenas os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades. Essa verdade deve ser dita, proclamada, repetida com convicção. Assim como nós alimentamos o nosso corpo constantemente, a nossa alma e o nosso espírito também devem ser nutridos, e a palavra de Deus é alimento. Provérbios 4:20 instrui: Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Aí está o segredo. A palavra de Deus é medicina. Isso não é simbólico, é literal. Ao pronunciar com fé, algo se ativa. E essa ativação não depende de força humana, mas do respaldo divino que cada palavra contém. Jesus disse que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, poderíamos dizer ao monte: move-te, e ele se moveria. Essa fé não se baseia em emoções, se baseia em convicção. Se ele disse que o justo viverá por fé, então essa fé também vivificará o que está morrendo em seu corpo. Fale aos seus ossos, ao seu sangue, ao seu sistema nervoso, não por necessidade, mas porque é a verdade de Deus, a palavra viva. Quando você declara a verdade, não apenas recupera o que se havia perdido, também semeia cura em outros, porque cada palavra que sai da sua boca tem o potencial de abrir caminhos de restauração além de você. Sua voz deve conquistar áreas que estiveram secas, adormecidas, contaminadas por anos de palavras negativas, de decretos equivocados, de pensamentos emprestados que nunca vieram de Deus. Hoje é tempo de limpar o terreno, de falar como fala o céu, de declarar desde o seu lugar de autoridade, porque você não foi projetado para resistir passivamente, mas para governar do espiritual para o físico. Seu corpo é um instrumento de Deus para cumprir o ID. Mateus 10:6-8. Mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Espero que esta palavra tenha edificado sua vida. Se gostou, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal. Nos vemos em breve. Deus abençoe.